No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Ao pesquisar por isso na internet, você vê algumas pessoas falando que essa ideia não faz muito sentido ou que é algo muito distante da realidade. Entretanto, hoje com as evidências científicas mais recentes, a gente sabe que isso é sim algo possível, como essa revisão, por exemplo, de 2020 que está aparecendo aí para vocês, onde os autores justamente discutem quais são os pontos mais importantes que a gente precisa ter atenção para ter sucesso nesse processo de recomposição corporal, que é perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, independente do seu nível de treinamento. E essa ideia mais engessada de que a gente precisa fazer um bulking, um superávit calórico mais agressivo para ganhar massa muscular de forma importante, vem muito do fisiculturismo. Não tem nada contra o bulking, o cutting, são estratégias extremamente válidas que a gente usa aqui no consultório também. A questão é que essas estratégias a gente usa mais nos extremos, então ou no sujeito ali que já está muito avançado e realmente não tem mais para onde evoluir, a gente vai fazer um bulking com ele, ou então fazer um cutting. Mas para a maioria das pessoas, a estratégia de recomposição corporal vai fazer infinitamente mais sentido. E é isso que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo agora. Por mais que você esteja muito magro, por que não faz sentido um superávit calórico muito agressivo? A gente precisa entender que para o corpo construir massa muscular, existe uma equação que a gente precisa equilibrar e, de forma geral, ganhar massa muscular é infinitamente mais difícil do que perder gordura. Como assim? Quando a gente fala de perder gordura, a gente consegue projetar quanto de gordura você vai perder em um determinado período de tempo. Tanto que eu tenho até um vídeo aqui no canal falando quanto tempo você demoraria para perder cerca de 10% de gordura. Vou deixar aqui no card para você assistir em seguida. Entretanto, quando a gente fala de massa muscular, a gente não consegue criar essa relação, no sentido de que quanto mais calorias você comer, quanto maior for o superávit calórico, necessariamente mais massa muscular você vai ganhar. Isso não existe. Então a ideia de você querer ganhar massa muscular às custas de um superávit calórico muito agressivo não faz sentido, porque por mais que você ganhe massa muscular também, você vai acabar ganhando muita gordura, fica o famoso fordo, então ganha gordura abdominal, não fica com um aspecto de físico mais atlético, e é o que a maioria das pessoas buscam. E uma coisa muito comum de acontecer também, essa janela de tempo do superávit calórico acaba sendo muito pequena, pessoas só conseguem às vezes ficar 3, 4 meses ali em superávit, justamente porque a gordura vai acumulando a tal ponto que tanto metabolicamente começa a atrapalhar, ou então esteticamente a pessoa, seja homem ou mulher, ela fica incomodada ali com aquele acúmulo de gordura e acaba parando, interrompendo o processo. E como eu falei, o processo de massa muscular é algo que exige muito do corpo e é algo que demora. Então a gente precisa ter uma estratégia e ter consistência nessa estratégia por um período longo de tempo para que a gente tenha ali uma resposta realmente significativa a nível de aumento de massa muscular. Então, nesse contexto, o ponto central aqui é que a maioria das pessoas não estão preparadas para receber esse superávit calórico muito grande. E ao receber, acontece esse acúmulo de gordura. E por que que isso acontece? Via de regra, não existe um alinhamento adequado entre dieta, treino, sono e controle de álcool. Sobre treino, por exemplo, é muito comum às vezes a pessoa praticar a musculação há 5, 6, 7 anos, mas quando ela inicia aqui na consultoria com a gente, por exemplo, a gente vê que a pessoa não tem uma técnica tão ajustada, o volume de treino não estava adequado para ela. Então, na verdade, ela pensava que treinava muito bem, porque via coisa no YouTube, na internet, no geral, mas de fato ela não treinava tão bem quanto ela pensava. Ou seja, ela não explorava todo o potencial de treino dela e aí fazia um superávit calórico que não era coerente com isso, e isso acaba favorecendo esse acúmulo de gordura. Então a gente teve um dia na consultoria, por exemplo, mais de 3.000 planejamentos prescritos e não teve uma única vez que um aluno chegou a mandar os vídeos dos exercícios para a gente fazer correção, para a gente dar feedback em relação à carga, que a gente não tinha nenhuma observação a fazer. Então, mesmo aqueles pacientes mais avançados, mais treinados, sempre que eles enviam os vídeos, tem feedback, tem ajuste para fazer, e isso naturalmente vai fazendo com que a maturidade de treino desse paciente vá aumentando e ele consiga um aproveitamento melhor dessas calorias. A maioria das pessoas tem uma margem de evolução muito grande sem precisar fazer um superávit calórico. E esse é um dos pontos centrais também, porque você não precisa necessariamente ter o superávit calórico e na maioria dos casos pode estar até com um leve déficit calórico que você ainda vai ganhar massa muscular
desde que você esteja evoluindo no treino. Mas por não existir esse controle, esse alinhamento, as pessoas acabam não conseguindo extrair, explorar de fato o seu verdadeiro potencial. E um outro motivo complementar, ao qual a maioria das pessoas não está indicada a fazer já um superávit calórico de cara na maioria dos casos, é porque para esse processo de hipertrofia ser realmente proveitoso e duradouro, tem essa questão da maturidade de treino, que é fundamental que seja construída antes, e essa maturidade a gente consegue construir em calorias de manutenção ou um déficit calórico, e isso é importante porque durante esse período a gente consegue o melhor dos dois mundos. Você vai ganhar tanta massa muscular quanto você ganharia caso estivesse superávit calórico, mas ainda vai estar perdendo gordura. E aí, posteriormente, após essa fase, a gente vai fazer o processo de hipertrofia. Só que existe uma outra condição também para, de fato, a gente conseguir iniciar esse processo de hipertrofia, que é o percentual de gordura. Então, via de regra, para homens, é necessário estar ali abaixo dos 10, 8% de gordura e mulheres abaixo de 17, 15% de gordura. Caso se inicie um processo de hipertrofia, de superávit calórico, com um percentual acima disso, vai cair naquilo que eu falei de ser um período de tempo muito pequeno que a pessoa vai conseguir ficar em superávit e não vai ser produtivo. Ela não vai conseguir realmente ter ganhos sólidos. Ela vai inchar, reter líquido, até ganhar um pouco de massa, mas vem gordura, vem retenção, aumenta a resistência insulínica e acaba não sendo um processo duradouro e proveitoso. Quais são, então, as bases, os pilares que a gente precisa controlar dentro desse processo de recomposição corporal? O primeiro ponto é ajustar o déficit calórico. Então, dentro do processo de recomposição corporal, a gente vai quase sempre trabalhar ali com déficit calórico, só que ele é um déficit calórico moderado, porque se for um déficit calórico muito agressivo, isso vai atrapalhar o desempenho, a recuperação do treino, e a gente acaba não conseguindo ter esse estímulo para o ganho de massa muscular, que vem principalmente ali da parte de treino. Então é fundamental ter sim um déficit calórico, caso contrário a pessoa não vai perder gordura, mas com uma magnitude ajustada para o volume de treino da pessoa. O segundo ponto é o consumo adequado de proteínas e o fracionamento dessas proteínas também ao longo do dia. E aqui uma coisa importante, a recomendação para a ingestão de proteína durante o processo de recomposição corporal é de 2,6 a 3,5 gramas por massa livre de gordura. Isso é um detalhe importante, porque quem já tem aí certa intimidade com prescrição de dieta ou com essas recomendações de forma geral, está habituado a ver a recomendação por gramatura por quilo de peso. Mas no processo de recomposição corporal a referência é outra, não é seu peso corporal, é a sua massa livre de gordura. Então isso é um ponto importante de se atentar na hora que for calcular, distribuir os macronutrientes e posteriormente transformar isso em comida propriamente dita. O terceiro pilar aqui, que é onde a mágica acontece, é a gente ter um treino de força com volume adequado, com boa técnica de movimento, focado em progressão de carga. E por que que isso é importante? Existe esse processo de ganhar maturidade dentro do treino, que como eu falei, a maioria das pessoas pensa que tem, mas não tem. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que existe uma margem de evolução muito grande. E aí, o desafio aqui é o seguinte, é a gente equilibrar esse déficit calórico da dieta, como eu falei, de forma que não vai impactar esse desempenho no treino, e a gente conseguir casar esse volume de treino dentro da capacidade de recuperação da pessoa com esse déficit calórico e fazer a pessoa evoluir dentro do treino. E aí pensa o seguinte, você só vai ganhar massa muscular se você conseguir melhorar o que é o seu condicionamento físico. Quando a gente está falando de musculação, isso é basicamente aumentar a carga ou aumentar repetições, de forma grosseira. Então a gente precisa ter um déficit não muito agressivo que vai permitir com que você vá conseguindo aumentar essas cargas, aumentar essas repetições. Ao fazer isso daqui, você vai estar constantemente qualificando o seu estímulo para hipertrofia, além de também, pela melhora de desempenho, tá aumentando o seu gasto calórico. Se aumentou o gasto calórico, você aumentou o seu déficit mesmo sem precisar comer menos. E reforçando, esse é o ponto central dessa estratégia de recomposição corporal. Não é a gente fazer um déficit calórico muito agressivo, é a gente fazer um déficit ali próximo à caloria de manutenção, de forma que vá permitir você treinar cada vez mais e melhor. E a partir desse crescimento do treino, é que você vai ganhando massa muscular, aumentando
aumentando o déficit calórico, favorecendo essa perda de gordura. Então, ter isso muito bem alinhado, calorias da dieta, macros, com seu volume de treino é fundamental. O quarto ponto aqui é o exercício aeróbio, que é fundamental para a gente conseguir melhorar seu condicionamento físico, melhorar a saúde cardiovascular, aumentar também o gasto calórico, e ao melhorar o seu condicionamento cardiovascular, você consegue também melhorar o seu desempenho no treino de força. O que vai mudar aqui é a quantidade que cada pessoa vai fazer de aeróbio, e aí já vou aproveitar para linkar o nosso próximo ponto, que é justamente a gente entender qual vai ser a inclinação maior do nosso processo de recomposição corporal. Se a inclinação maior vai ser para perda de gordura ou para o ganho de massa. E como é que a gente determina isso? Através do percentual de gordura. Quando a gente está falando ali de um homem na casa de 8 a 12% de gordura e de mulheres entre 18 a 22%, a inclinação maior vai ser pro ganho de massa muscular. Já homens, 15, 20% de gordura ou mais e mulheres, 25, 30 ou mais de gordura corporal, a inclinação maior do planejamento vai ser para essa redução de gordura corporal. E aí, para esses sujeitos que precisam perder mais gordura, a magnitude do déficit é um pouquinho maior, a quantidade de cardio, via de regra, tende a ser um pouquinho maior também, e dessa forma a gente consegue adequar as necessidades de cada pessoa exatamente ali, a magnitude de déficit calórico, o volume de treino, a quantidade de aeróbio, para a gente conseguir ter sucesso dentro desse processo de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. O sexto ponto aqui, que é indispensável dentro desse processo, é cuidar da qualidade do sono, justamente porque, como eu falei, nessa equação de buscar ganhar massa, é impossível você ganhar massa muscular se você estiver dormindo 6 horas e meia, ou se você ganhar porque você tem uma genética muito favorável, mas você estaria deixando ali muitos ganhos além do que você poderia ganhar. E além de que, quando a gente está ali com uma restrição, uma qualidade de sono ruim, isso vai dificultar muito mais o processo, tanto por aumentar o seu apetite, tanto por diminuir o desempenho, deixar você mais suscetível a ficar doente, mexe com o humor, disposição para treinar, enfim, vai mexendo com tudo. Então, ter o sono como uma prioridade, enxergar o sono como um suplemento durante esse processo de recomposição corporal é algo fundamental. E o sétimo ponto, que pode atrapalhar muito dentro desse processo, é o consumo de álcool. Então, durante esse período, quanto menor for o consumo, mais benefício você vai ter. E lembrando sempre também que álcool, via de regra, é muito pior do que comidas, que a comida, mal ou bem, você consegue compensar fazendo mais cardio, cortando carboidrato, porém a bebida alcoólica tem a questão de ser uma substância tóxica e de favorecer ali o acúmulo de gordura abdominal, de atrapalhar a síntese proteica, mexer com a estrutura do sono. Então é uma substância que dá uma bagunçada geral, então quanto menos melhor, e se zerar, melhor ainda. Entendido então as bases do processo de recomposição corporal, para quem que a recomposição corporal é indicada? Basicamente para todo mundo. Se a gente está falando de um indivíduo que é iniciante, ele não vai suportar uma grande carga de caloria de uma vez. E justamente por ele estar iniciando ali no treino, basicamente qualquer coisa que ele fazer já vai favorecer esse aumento de massa muscular. Então é um sujeito, por mais magro que ele seja, por menos massa muscular que ele tenha, que a gente vai ajustar esse aporte calórico neutro ou levemente negativo e ir crescendo com ele dentro do treino. O segundo grupo de pessoas que podem se beneficiar são as pessoas retornando de lesão, que passaram ali por um processo de destreinamento. Essas pessoas, via de regra, já têm ali uma memória muscular, tanto do ponto de vista estrutural, de ter mionúcleos que vão sinalizar maior síntese proteica, e também a nível neural, dessas pessoas já terem um bom gesto motor, já saberem ali como executar o movimento e conseguir crescer dentro desse processo. Então a pessoa precisou fazer uma cirurgia, ficou parada por qualquer motivo que seja, vai retomar, esse processo de recomposição corporal é perfeito, porque a pessoa já tem certa maturidade de treino, que ela vai conseguir evoluir simplesmente por estar voltando a se exercitar, e paralelo a isso, ter esse déficit calórico que vai permitir com que ela perca gordura e ganhe massa muscular ao mesmo tempo. O terceiro grupo de pessoas que vão se beneficiar são os usuários de esteroides anabolizantes. Apesar da gente falar muito do efeito anabólico, por exemplo, da testosterona, a gente sabe também que ela tem um efeito anticatabólico muito importante. Isso permite com que a gente consiga fazer até um déficit calórico um pouco mais agressivo com esses sujeitos, e paralelo a isso, tanto a esse efeito anticatabólico, tem um efeito ergogênico, de aumento de força, de aumento de recuperação, de conseguir extrair mais do treino. Então, nesse cenário, a pessoa vai ter ali
tudo a favor dela, no sentido de poder apertar um pouquinho mais a dieta e ainda assim continuar crescendo dentro do treino, melhorando esse estímulo. Então, com isso, potencializa muito o ganho de massa muscular e, por estar em déficit calórico, ela vai perder gordura também. O próximo grupo são pessoas com sobrepeso e obesidade. Essas são aquelas pessoas que vão precisar de um déficit calórico maior, de uma quantidade de cardio maior também, e ter esse volume de treino encaixado no que é a realidade da pessoa. O quinto grupo são as pessoas que se subestimam na academia. Como eu falei, o nível de treinamento não está associado com o tempo de treino que você tem. Então você pode estar na academia há 10 anos e ainda assim ser um iniciante. E essas pessoas normalmente são as mais difíceis de trabalhar porque elas já foram treinadas a fazer determinadas coisas erradas. Então, para desconstruir, para depois ajustar, acaba sendo um processo mais penoso, que precisa diminuir carga, precisa ajustar técnica, vai mexer com o ego da pessoa, mexe com a paciência, mexe com uma série de coisas. Então, essas pessoas que se subestimam ou acabam superestimando o seu nível de treinamento, são pessoas que também se beneficiam muito dessa estratégia, justamente porque elas têm uma margem muito grande para evoluir no treino, e com isso a gente consegue essa evolução, ainda que o contexto calórico inicialmente esteja um pouquinho menor. E por fim, a gente tem os avançados, que são as pessoas que a gente mais precisa ter cuidado na hora de implementar essa estratégia, mas que muitas vezes também pode fazer sentido, porque esse processo de ganhar massa existe uma consistência muito grande em relação à dieta, a treino, a sono, álcool, rotina. E a gente sabe que existem outros elementos que vão impactar, de trabalho, de estresse, de vida pessoal, enfim, a vida acontecendo. E por isso impactar, nem sempre a pessoa, por exemplo, vai estar conseguindo fazer o máximo de treino, o máximo de carga que ela é capaz, e isso por si só já acaba limitando o potencial de treino dela. Então entende que nesse contexto, mesmo os avançados, às vezes consumindo ali um leve déficit calórico e tendo uma pequena oscilação no treino, que vai ser da vida, mas buscando sempre ali melhorar um pouquinho, é uma estratégia de ganho nesses casos um pouquinho mais devagar, mas que para muitas pessoas podem fazer sentido. E aí é o caso de sentar, de conversar e de analisar, e para realmente algumas pessoas vai fazer sentido, outras não. E aí no caso desse sujeito avançado, já ter ali um percentual de gordura mais baixo, como a gente falou, no caso de homens, abaixo de 10, 12%, no caso de mulheres, abaixo ali de 17, 18%, ele estaria apto para iniciar o processo de hipertrofia. Se o indivíduo é avançado e está com um percentual de gordura alto, precisamos reduzir o percentual antes de fazer o superávit calórico. Em relação à suplementação dentro dessa estratégia, o que a gente tem de mais consolidado é o uso da creatina, que é um excelente suplemento ali para o ganho de força, para o ganho de performance e melhora da composição corporal. E temos também o Whey Protein, que ele não é determinante, mas por ser uma estratégia que tem uma demanda maior de proteína, pode ser interessante para se utilizar de repente em refeições intermediárias, mas não é algo obrigatório. Uma coisa fundamental dentro de qualquer processo é a gente monitorar o progresso. E dentro do processo de recomposição corporal, justamente por a gente estar buscando aumentar a massa e diminuir gordura ao mesmo tempo, as duas coisas acontecem de forma concomitante, pode ser que às vezes o peso na balança não mude tanto. E tem muita gente que ainda associa o progresso ao peso na balança. Então é uma armadilha que muita gente cai, e durante esse processo, na verdade durante qualquer processo, o mais importante é a gente de fato acompanhar a sua composição corporal, seja através de roupas, através de fotos, através de uma avaliação física. É só dessa forma que a gente realmente vai conseguir mensurar o que está acontecendo. Então é muito comum o peso continuar exatamente igual, mas a pessoa está com uma composição infinitamente melhor. Se você ficou até aqui, acredito que esse vídeo tenha te agregado, então considera deixar o like. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder também. E se você quer ajuda durante esse processo de recomposição corporal, para ganhar massa muscular, perder gordura e melhorar seu físico de forma saudável, de forma sustentável, e resultados que você realmente vai conseguir levar aí para sua vida, aqui embaixo tem o link da consultoria Stronger. São mais de 3.000 planejamentos prescritos que a gente vai conseguir te auxiliar durante esse processo. Então clica aqui no link, chama a nossa equipe no WhatsApp, estamos te esperando. Por hoje foi isso, até a próxima.